grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai querido que estás nos céus, humildemente nos ajoelhamos na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, a fonte da salvação, a fonte da bênção e a resposta para as orações dos Teus filhos. Queremos colocar nas Tuas mãos os pedidos que aqui foram feitos, Pai. Tem aí o pedido da Edilene pelos seus filhos lá no Brasil. Obrigado porque o Teu mensageiro tem agido na vida deste filho dela, o Silas, para que ele se arrependa, para que ele estude a Bíblia, para que ele siga a Jesus. Abençoe também a Edilene Costa, a Amanda, sua família, que o Senhor a cerque de bênçãos. E colocamos também este casal, o Armênio e Silvana, que o Senhor os abençoe, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor abençoe também o casal que a Eusa pediu, o Roberto e a esposa. O Senhor ouça as orações intercessórias dos Teus filhos, Pai. Estamos felizes porque o José Eduardo está aqui e queremos pedir uma bênção especial para ele. Que o Senhor enche o coração dele de gozo, de alegria, de conforto e de esperança em Jesus, de vitória em Jesus. O Senhor o cerque de bênçãos e a proteção dos anjos, Pai. Abençoa cada um que aqui está, Pai. Responde o pedido do irmão Amado, que está pedindo por este vizinho que está com câncer, e também pedindo pelos filhos que estão afastados de Jesus. Responde às orações dele, tirando glória para o Teu nome, de cada caso aqui apresentado, Pai. Obrigado pela maneira miraculosa como o Senhor protegeu o Isaac. Abençoe o Isaac, abençoe a Leia e também o Alexandre, e que eles continuem sendo amparados, protegidos pelo Senhor. Ouve a nossa oração, Pai. Abençoa cada pessoa que veio aqui em busca de bênçãos. Responde às orações de cada um, os pedidos que eles têm no coração, tirando glória para o Teu nome de cada um deles e cumprindo a Tua vontade na vida deles. Derrama o Teu Espírito sobre nós ao estudarmos a Tua palavra, pois é em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Amém. Quantos estão fazendo a jornada? É um momento muito bom, quando a gente pode ter esse conforto. Eu digo conforto porque é um conforto mesmo que a gente tem de estudar a palavra de Deus de manhã. A primeira atividade do dia. Uns fazem às 3 da manhã, outros às 4, outros às 5, 6. Enfim, tem que ser a primeira atividade do dia. Quando você acorda, antes de fazer qualquer outra coisa, estudar a palavra de Deus, louvar ao Senhor. Como é confortante louvar ao Senhor. É muito bom quando você pode, no seu cantinho, cantar hinos de louvor a Deus. Esse mundo é tão ingrato, esse mundo é tão difícil, é um momento que você tem de conforto. É a hora que a gente esquece o resto e se coloca na presença de Deus e sente um pouco de alegria, de conforto, de esperança, de ânimo. É esse momento. E quando você se habitua a fazer isso durante as 40 madrugadas, 40 jornadas, quando você acostuma a fazer isso, você vai sentir falta quando não fizer. E Deus quer que a gente sinta falta disso. Eu quero ler para vocês, comentar com vocês, um pouco daquilo que está aqui. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Eu fiz isto, diz o Senhor. Aqui, Deus está comparando a igreja como um monte de ossos.
um monte de ossos secos. Ossos secos sem vida. E aqui ele menciona, essa analogia de ossos secos não se aplica somente ao mundo, mas também à igreja, aos que têm sido favorecidos por grande luz. Em vez de ser uma igreja viva, muitas vezes somos também ossos secos. Pois, semelhantes aos esqueletos lá no vale, que não tinham vida, tendo forma de homens, estrutura do corpo, mas não têm vida espiritual. A parábola dos ossos secos não deixa, porém, os ossos secos meramente ligados em forma de homens, pois não basta que haja simetria de membros e feições. O fôlego de vida tem de vivificar os corpos, para que possam ficar em pé e pôr-se em atividade. Esses ossos secos representam a casa de Israel. Ou seja, representa a igreja de Deus. A igreja de Deus, a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. O Senhor precisa soprar sobre os ossos secos para que vivam. As pessoas podem estar na igreja por vários anos, mas são ossos secos se não tiverem o Espírito Santo. Podem fazer o culto bonito, cantar, fazer oração, todo o formalismo, mas se não tiver o Espírito Santo, é como osso seco, sem vida. É como aquela história que eu contei dos macacos que juntaram lenha, fizeram a fogueira, colocavam a mão em cima da fogueira, esfregavam a mão, colocavam ali, fazendo igualzinho os missionários faziam. Eles viram os missionários esquentando a mão na fogueira e os macacos estavam fazendo igual. Só que na fogueira dos macacos não tinha fogo. Ou seja, a igreja muitas vezes tem a formalidade, tem a sequência, tem a ordem das coisas, dos itens, a doxologia, tem tudo, mas está faltando o quê? Vida. O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. São considerados na Bíblia, na parábola, ossos secos. O Espírito de Deus, com seu poder vivificador, precisa estar em todo ser humano, para que todo músculo e nervo espiritual esteja em atividade. Sem o Espírito Santo, sem o fôlego de Deus, existe entorpecimento da consciência e perda da vida espiritual. A consciência fica entorpecida, anestesiada. Nós não somos mais sensíveis. Os sermões mais não tocam, os hinos não tocam, nada mais toca. A pessoa está insensível. Mas, quando você está sendo sensível à voz do Espírito Santo, quando você está sendo incomodado pelo Espírito Santo, é porque ainda existe esperança. Esperança. Estamos contentes que o José Eduardo está aqui, e ele mencionou que, embora eles tenham estado um tempo afastado, mas ele resolveu buscar aquilo que ele está desejando buscar, reconhecendo que realmente só em Deus é que nós podemos encontrar a resposta para as nossas dúvidas. Só dentro da Bíblia, como disse o policial lá, né? Tudo que você quer buscar aí fora, está aqui dentro da Bíblia. Está aqui. Não tem nada que você possa encontrar de bom que não esteja aqui. Por que buscar fora? Se aqui está a palavra de Deus, a fonte da vida eterna. E nós continuamos aqui, irmãos. Aqui diz: muitos que se acham destituídos de vida espiritual têm os seus nomes nos registros da igreja, mas não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você já parou para pensar que há pessoas que têm o nome no livro da igreja, mas não têm o nome no livro da vida do Cordeiro? Porque até então a gente pensa que todo mundo que é batizado e tem o nome no livro da igreja, também tem o nome no livro da vida. Mas aqui está dizendo que alguns têm o nome no livro da igreja, mas não têm o nome no livro da vida do Cordeiro. Muitos que se acham destituídos de vida espiritual têm os seus nomes nos registros da igreja,
mas não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. E pode ser que tenha alguém que não esteja ligado à igreja, mas está ligado ao Senhor. Perceberam? Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres. Que deveres existem na igreja? Departamentos. Fazer isso. A pessoa se envolve nos departamentos da igreja e está fazendo um bom trabalho, mas pode ser que o nome dele não esteja no livro da vida do Cordeiro. Não tem vida espiritual. Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres e serem considerados como pessoas que vivem. Porém, muitos se encontram entre os que têm nome de que vivem, mas estão mortos. Isto foi tirado do Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1165, um comentário que Ellen White fez. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Viver segundo a carne significa caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8, verso 12 e 13. O que significa viver segundo a carne? Viver segundo a carne é viver fazendo a vontade da carne. E o que a carne mais gosta é de carne. Será que eu estou exagerando ao falar isso? O que a carne mais gosta é de carne. Esses dias nós estávamos numa festa onde tinha um churrasco, né? E a pessoa começou a fazer piada, né? Começou a fazer piada. Porque foram dar um pedaço de churrasco para uma criança que não comia. Então, a outra criança perguntou por que esta não comia, e a mamãe explicou, não, ela não come porque eles tiveram que matar o bichinho para poder comer a carne. Ela não come, porque tem que matar o bichinho. Aí o pai, para não ficar por baixo, o pai da outra criança, falou, você também não tem que matar a plantinha para comer? Queridos, há pessoas que não querem aquilo que Deus planejou para elas. Ninguém come planta morta, irmãos. Toda planta que você come é viva. Muitos pensam que porque você cortou a planta para comer, ela está morta. Não, se plantar, cresce. Ela está viva. Ela está viva, tem vida nela. Se você come uma castanha, se você plantar, ela germina, tem vida nela. Os vegetais que você come, a maçã que você come, tem semente dentro dela. Se você plantar, nasce. As plantinhas, você não come plantinha morta, você come plantinha viva. E o que tem vida produz vida. Mas quando você come a carne, você está comendo coisa morta. E o que é morto produz o quê? Morte. Então, queridos, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8, verso 12 e 13. Eu estou terminando o meu ministério aqui neste distrito. Eu não sei quantos deixaram de se alimentar da carne, e principalmente da carne com sangue, que é o que mais existe, né? Mas eu gostaria muito de que essa mensagem ficasse na vida dos membros da igreja. Ficasse. Porque aqueles que insistirem neste caminho, finalmente deixarão de andar com o povo de Deus. Os que persistirem neste caminho, finalmente deixarão de andar com o povo de Deus.
Não vão continuar. Porque isso a página inspirada fala. Deus fala isso. Então, queridos, lembrem, a promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século e nem a alguma raça. Cristo Jesus declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecoste até o presente, o Confortador, o Consolador, tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e a seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como um Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, como Santificador, guia e testemunha. Quem estiver fazendo a jornada sobre o Espírito Santo, um templo para o Espírito Santo, não é possível que faça a jornada e não descubra que ele tem que preparar o templo do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo habite em mim e em você, nós temos que preparar esse templo. Assim como temos que limpar a nossa casa para dormir dentro do quarto e viver dentro da casa, temos que limpá-la, assim também o Espírito Santo quer fazer uma reforma no nosso corpo para que ele possa habitar em nosso corpo. Não é uma questão assim, não. Uns gostam da reforma de saúde, outros não gostam, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, irmãos. O caminho é um só, o que Deus pede é uma coisa só, e nós temos que ir para o céu. E lá no céu nós não vamos matar ninguém para comer. Mas quando Jesus vier, ele vai fazer um milagre. Milagre de quê? Jesus não vai mudar hábito de ninguém na segunda vinda, irmãos. Quando Jesus descer do céu com poder e glória, o caráter de cada um já estará selado. O selamento do caráter acontece antes do fechamento da porta da graça. E depois que a porta da graça se fecha, até a volta de Jesus tem um bom pedaço ainda. Mas o caráter já foi selado antes do fechamento da porta da graça. Ou seja, quem está salvo ou perdido, já é definido isso antes da porta da graça se fechar. Portanto, irmãos, o momento de fazer mudanças na nossa vida é agora. Não é esperar, não, quando Jesus voltar, ele vai dar um jeito. Não, se eu clamo a Deus para vencer um hábito, se eu clamo a Deus para vencer um pecado, Deus está comigo. Eu tenho que continuar clamando. Eu não quero fazer isso, o Senhor vai me ajudar a não fazer isso, e vai orando, e vai clamando, e vai pedindo. Se falhar uma vez, não desiste, continua lutando, irmãos. A vitória não é fácil, mas ela é certa. A vitória não é fácil, mas ela é certa, porque Deus prometeu. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Os homens e mulheres que, através dos longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram em larga escala a presença do Espírito na sua vida, permaneceram como sinais e maravilhas no mundo. Revelaram diante dos anjos e dos homens o transformador poder do amor que redime. Os que no Pentecoste, naquele dia do Pentecoste, todos os que foram dotados com poder do alto, não ficaram, por isto, livres de tentações e provas. Foram batizados pelo Espírito Santo no dia do Pentecostes? Agora não tem mais tentações? Não, continuam tendo tentações e provas. Enquanto testemunhavam da verdade e da justiça, eram repetidamente assediados pelo inimigo de toda a verdade, o qual procurava roubá-los da sua experiência cristã. Uma experiência cristã bonita que você obtém numa manhã, lendo a jornada, orando a Deus, você se sente confortado por Deus, tem uma experiência gostosa, mas você pode perder essa experiência ao longo do dia. Nós podemos perder aquilo que nós, assim como a gente perde dinheiro, perde carteira, perde isso, perde aquilo, a gente também perde experiência cristã. Para eu não perder, eu tenho que conservar. Continuar cantando durante o dia, continuar com o nosso pensamento voltado para Deus durante o dia, à noite louvar ao Senhor de novo, e na manhã seguinte repetir a experiência de novo. Isso vai se repetindo e vai marcando a nossa vida, porque vai ficando mais
sólido o hábito. Portanto, os que foram batizados no dia do Pentecoste pelo Espírito Santo foram compelidos a lutar com todas as faculdades dadas por Deus, a fim de alcançarem a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Diariamente oravam por novos suprimentos da graça, batizados pelo Espírito Santo, mas continuaram orando cada manhã por novos suprimentos da graça. Quanto mais você é batizado pelo Espírito Santo, mais você vai pedir, mais você vai pedir, mais você vai buscar, para que possam subir mais e mais na escala da perfeição, sob a operação do Espírito Santo. Mesmo os mais fracos, pelo exercitar fé em Deus, aprendiam a melhorar as faculdades conseguidas e a se tornarem santificados, refinados e enobrecidos. O Espírito Santo santifica, enobrece, eleva. Você sobe de nível com o Espírito Santo na sua vida. Os gostos são purificados, os gostos começam a ser mudados. Ao se submeterem em humildade à modeladora influência do Espírito Santo, receberão a plenitude da divindade e serão modelados à semelhança do divino Salvador. Pai querido, nós queremos pedir ao nosso Pai querido que dê para nós, nesta noite, o Espírito Santo, para que Ele vivifique os ossos secos. Nós somos comparados na parábola a ossos secos. E temos que pedir que o nosso Pai assopre sobre nós o fôlego espiritual, o Espírito Santo, para que nos vivifique e que nos dê uma experiência nova a cada dia. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos.